A partir de agora, olha só, vídeo que chega no Cidade Alerta, presta atenção nessas imagens. Esse é o início da confusão dentro da sala de cinema no shopping em Dourados. Esse é o único vídeo que a polícia teve acesso que mostra o policial militar ambiental e mostra também o bioquímico na sala de cinema. O tiro vai acontecer ali dentro e o pessoal vai ficar assustado. Olha só o momento em que o disparo é feito. Volta só um trechinho para mim. Essa claridão aqui, ó, no canto do teu vídeo, essa claridão aqui, ó, é o momento em que o disparo é efetuado. Para a gente começar a entender o que aconteceu nesta tragédia, veja o vídeo detalhadamente. Que horror, né? Reportagem Pana Quadrada. As imagens gravadas na sala de cinema são de baixa qualidade. A sala está escura. No canto do vídeo, é possível ver Júlio César se levantando 2 vezes e se abaixando em direção à poltrona ao lado. Na sequência, é possível ver a vítima indo em direção ao ocupante da cadeira. Ele se levanta e vai em direção ao corredor da sala. Um sai primeiro e o outro vai atrás. Logo depois, uma luz aparece no canto da tela. Seria o momento em que o tiro foi disparado. Em seguida, várias pessoas saem correndo. O crime ocorreu na sessão das 2 horas da tarde. Em Dourados, o assunto do dia foi esse crime. Coloca as imagens para mim do Júlio César e também do Djavan. Djavan, cabo da Polícia Militar, estava atuando dentro da Polícia Militar Ambiental. Júlio César, bioquímico e neto de um ex-prefeito da cidade de Dourados. Eles não se conheciam. A sala de cinema, onde ambos haviam comprado ingressos para assistir com as crianças, estava lotada. Era um filme de super-herói, mas ninguém imaginou que o filme nem iria começar. Iria acontecer uma tragédia. A reportagem a partir de agora é de Miriam Névola, Adalberto Domingos. Vem comigo, Pana Quadrada. As imagens de segurança do cinema estão bem escuras, mas dá para ver que a sala estava cheia. Nesse momento, um homem de boné levanta e passa a agredir outra pessoa. Um sai primeiro, o outro vai atrás. Logo depois, uma luz aparece no canto da tela. Seria o momento em que o tiro foi disparado. Em seguida, várias pessoas saem correndo. O crime ocorreu na sessão das 2 horas da tarde. Júlio César Cerveira Filho, de 43 anos, foi assassinado com um tiro. O autor do disparo é o policial militar Djavan Batista dos Santos. O PM está preso no batalhão da PM de Dourados. Até o momento, ele e 2 testemunhas foram ouvidas. O policial alega legítima defesa e diz que o tiro foi acidental. A família da vítima está no velório e ainda não prestou depoimento. O PM conta que levou os 2 filhos para assistir ao filme do Homem-Aranha. Quando entrou na sala, viu que uma das poltronas que ele havia comprado estava ocupada. Quem estava no lugar era o Júlio, que teria se recusado a sair. Começou então uma discussão que evoluiu para agressões físicas. A pessoa que veio a óbito levantou-se e desferiu socos contra o policial. O policial esquivou-se, logo a pessoa sentou-se e se levantou. E ao se levantar, ele teria olhado para o filho do policial militar e desferido um soco. O adolescente esquivou-se, mas mesmo assim teve o rosto arranhado por esse golpe. Nisso, a versão do policial e do filho dele é que o policial teria saído para chamar a segurança, momento que ele teve a blusa agarrada pela pessoa que veio a óbito. Nesse momento, ele identificou-se como policial, sacou a arma, mas mesmo assim a pessoa que veio a óbito não se intimidou com tal fato. E teria partido para cima dele, e nisso aí ele teria caído, e assim, na verdade, os 2 teriam escorregado na escadaria do cinema, e teria ocorrido, na versão do policial e do filho dele, o disparo acidental. Leidiane estava na praça de alimentação com a mãe e a filha de 1 ano.
e ouviu o disparo. Só que a gente não imaginou dentro do shopping um tiro e foi quando demorou, acho que fração de 30 segundos, a gente viu criança correndo, bem assustada. Então, para nós foi um choque. Um choque porque a gente se sentiu insegura, né? Se dentro do shopping aconteceu isso aí. E para mim, a cena mais forte para mim e para minha mãe foi ver as crianças. O estado que as crianças ficou assustada. Se para a gente que estava lá fora foi um susto, um baque, eu fico pensando em para elas, né? Lá dentro. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul emitiu nota informando que já instaurou inquérito para investigar o ocorrido e que o militar seguirá os trâmites normais como qualquer cidadão. A corporação também lamentou a morte de Júlio. Segundo o delegado, a arma usada no crime foi apreendida e não é da polícia. A arma foi apreendida a arma, munições e carregadores. A arma não era da carga, ou seja, não era do Estado de Mato Grosso do Sul, não era da Polícia Militar. O autor do disparo, o policial, ele alegou que essa arma era do pai dele, um bombeiro militar de reserva que veio a óbito há cerca de 2 anos, e com o óbito do pai, ele pegou e herdou essa arma. E essa arma não era legalizada. O policial militar vai passar ainda por uma audiência de custódia amanhã, à 1h no Fórum em Dourados. Ele permanece preso. A família prefere o silêncio, não quis gravar a entrevista, não quis se manifestar e o shopping emitiu nota dizendo que a administração lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com pesar com as famílias envolvidas. O shopping ainda esclarece que de imediato adotou todas as medidas necessárias, acionando os órgãos competentes e se colocando à disposição para contribuir no que for necessário para o devido levantamento e apuração dos fatos. E para nos explicar, sobre essa liberdade que policiais e agentes de segurança pública podem ter ao uso de armas de fogo, nós estamos aqui com o especialista em segurança pública, doutor Fernando Lopes. Doutor, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, para a gente esclarecer, nós temos ali um policial militar ambiental com uma pistola .40 dentro de um cinema. Qualquer policial e qualquer agente penitenciário, ele pode ficar armado 24 horas? Nós temos uma lei no Brasil de 2003 que é conhecida como Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826. Essa lei, ela permite que alguns servidores possam andar armados, tenham porte livre de arma. Então, dentre eles, policiais, auditores fiscais, agentes de segurança, em alguns municípios a guarda municipal, eles podem ter essa arma 24 horas, porque a função primordial dele é trazer segurança às pessoas. Se por um acaso ele está num evento em serviço ou fora de serviço, em que há necessidade de um agente de segurança agir, ele tem por princípio e por obrigação de contribuir para tentar solucionar aquela questão. Por exemplo, um assalto, um roubo, em que há um policial presente, ele tem que, por obrigação da função, ter que coibir aquela ação criminosa. E, para tanto, a arma seria, então, uma continuidade de um dos equipamentos que ele precisa para poder exercitar a sua atividade policial nesse caso. Porém, para que o policial tenha o porte de arma livre, ele tem que passar por um curso para manusear a arma, ele tem que passar por um exame psicotécnico. Então, há toda uma estrutura para isso. O que ocorre na lei do desarmamento, não é questão do Mato Grosso do Sul, é que, efetivamente, ele não tem, como o particular, a obrigação de, a cada 3 anos, submeter a novos exames psicotécnicos e a nova capacitação para o uso daquela arma. Pode ser que isso também gerou essa falta de experiência ou de uma análise da proporcionalidade entre a ação e a consequência da ação. Doutor, a gente tem um agravante, até o próprio delegado que está à frente do caso lá em Dourados, pode colocar as imagens dos dois aqui atrás para mim? Ele fala que a pistola .40 não é uma arma que pertence ao Estado, pertence ao pai dele. Se o policial ele tem o porte de arma, ele pode andar armado 24 horas e frequentar locais públicos, qual que é a irregularidade? Não era a arma dele, era a arma do pai. O próprio delegado, ele foi incisivo em dizer que aquela arma não estava regularizada. Então, pelo fato da arma não estar regularizada, com certeza, além do homicídio, esse policial que estava
portando uma arma irregular, ele vai responder por esse crime, que existe essa previsão também no Estatuto de Desarmamento. Não é o fato dele ser policial que ele pode portar qualquer arma e sem nenhuma documentação. Ele tem que ter o registro dessa arma, ele tem que ter a legalidade dessa arma, ou seja, tem que ser uma arma totalmente legal e totalmente documentada. O fato só dele ser policial não lhe permite ele utilizar qualquer tipo de arma, até ele pode sofrer uma ação criminal por essa irregularidade da arma, independente da ação dele e da apuração de que realmente como se deu essa ação, porque existem algumas versões, pelo que o delegado antecipou, mas eu penso ainda que é muito... ainda resta outras diligências, outras investigações para efetivar como se deu a ação. Bom, outra pergunta, coloca agora o vídeo para mim do flagrante, né? As imagens que foram divulgadas de dentro do cinema, os ânimos se exaltaram porque a vítima teria dado um soco, né, um tapa, no filho do policial militar, e aí ele se levantou para tirar satisfação, os ânimos ficaram exaltados. A pergunta que eu faço, doutor, é o seguinte: não seria mais prudente o policial dar voz de prisão ali no cinema, porque a alegação é de que ele teria escorregado e sim efetuado o disparo? A voz de prisão não é o primeiro passo quando os ânimos ficam exaltados na segurança pública? Como policial, ele tem todo um treinamento para como lidar com situações de conflito. Essa é uma situação de conflito. Ele, primeiramente, se ele estando armado, a arma seria a última instância numa situação de perigo. E naquela condição, pelo que demonstra as imagens, não dá para antecipar porque vão ter que ser ouvidas pessoas. Existe toda a trajetória do crime que vai, com certeza, o delegado ele vai fazer uma reconstrução desse crime para ver se a versão do policial é verídica ou não, até porque se a vítima foi a óbito, só ficou a versão do policial. Mas existe meios e técnicas de investigação que vai poder esclarecer melhor essa situação. Mas o policial, nessa ação de efetuar um disparo, ele tem que ter a cautela e ser a última atitude que ele deveria tomar. E por um lado, eles estavam assistindo um filme, eles não estavam numa ação de trabalho, ele estava possivelmente na hora de lazer com a família dele. Então, mais agravante seria um modo como ele agiu. Ele poderia não só dar a voz de prisão, como também ele poderia chamar a segurança do local para poder resolver aquela contenda. Se toda a briga eu, policial, for sacar minha arma e disparar, e vão gerar vão ter vários incidentes com relação ao uso e o mau uso da arma com o policial. Eu saco a arma enquanto policial, doutor, quando eu estou em situação de perigo ou quando uma pessoa parte para cima de mim, acredito eu. O senhor que é especialista pode me corrigir a qualquer momento. Nesse caso aqui, mesmo diante de uma plateia quase 100% de crianças, o policial não para pensar no risco que ele está oferecendo para quem está ali na plateia? Ou no público, né? Numa outra situação? Em tese, isso está correto. Ele deveria ter toda essa cautela de saber a condição que ele estava, o público que ele estava ali lidando e qual seria a ação que poderia coibir aquela discussão entre ele e a vítima. Eu acredito, então, que faltou um pouco de técnica e experiência a princípio. Isso vai ter que ser apurado. Faltou controle emocional? Tudo leva a crer que sim, porque você sacar uma arma dentro de um cinema, numa discussão banal, e isso chegar a efetuar um disparo, não é comum das atribuições dos policiais e do treinamento que ele tem. Como eu disse, a arma ela tem que estar velada, as pessoas não precisam saber que você está armado, e a arma é a última ação quando você não tem outra saída senão efetuar um tiro para coibir uma ação contra a sua pessoa, com uma legítima defesa. Mas ali no caso, o que leva a crer que a vítima não estava armado, ou seja, o máximo que poderia acontecer é uma agressão. O policial não estava em serviço, ele estava numa situação de lazer com a família dele, e eu acho que faltou um pouco de controle emocional para que realmente não acontecesse uma fatalidade dessa como foi divulgada. Bom, doutor, no ano de 2017, um agente penitenciário matou um pedreiro durante um show aqui em outro shopping na saída para Cuiabá, em Campo Grande. Quase 2 anos se passaram, o agente penitenciário federal está em liberdade. Vamos relembrar o caso? Põe na quadrada.
O agente penitenciário federal Joseilton de Souza Cardoso responde em liberdade pela morte do pedreiro Adilson Silva Ferreira dos Santos. O crime foi em um show sertanejo no estacionamento de um shopping em Campo Grande, no dia 24 de setembro de 2017. A defesa aguarda a decisão da Justiça se o autor vai a júri popular. Bom, a gente vê agora um agente penitenciário federal acusado da morte desse pedreiro e a situação é parecida. Eles discutiram na fila do banheiro, estavam ali, né? Eu lembro que a defesa alegou que ele teria partido para cima e, como defesa, ele sacou a arma e acabou efetuando o disparo. Então, qualquer lugar público, o policial pode entrar armado, doutor? Existe alguns locais que ele, não estando em serviço, que ele solicita então que o policial deixe a arma na entrada e assine um livro como registro para quando ele sair daquele local, uma discoteca, um local que tenha shows, porque ele não está efetivamente em serviço. Muitos policiais contestam essa ação por alegarem que aquilo não existe uma normativa que impeça ele de andar armado dentro de um evento daquele. O que nós temos cautela nessa situação é que se esse policial não está em serviço, ele vai ingerir bebida alcoólica, ele vai, no momento de descontração, a atitude dos promotores daquele evento em tentar não deixar que aquela pessoa entre armada, há uma discussão por falta de uma legislação que, em alguns casos, possam então proibir que em alguns lugares em particulares onde tem evento, que as pessoas que estejam armadas deixem as suas armas na recepção e após terem divertido no encerramento daquele evento, eles possam novamente pegar a arma e voltar a andar armada. Até porque, ele friso bem, são eventos que eles não estão em serviços, eles não estão ali para coibir nenhum crime, mas a intenção do legislador que permita o policial andar 24 horas, é porque ele é policial 24 horas, então nessa situação ele tem que ter essa ferramenta para caso precisa utilizar, mas como eu quero frisar, em situações extremas, até porque a arma tem que estar velada, escondida, em situações que realmente há necessidade. O que o policial tem que ter é a noção dessa proporcionalidade entre a ação e a reação para que haja ou não necessidade de uso de uma arma. Doutor, obrigado pelas suas informações e pelos seus esclarecimentos. Estamos de portas abertas sempre aqui para esclarecer e levar à população essas informações importantíssimas. Obrigado, doutor. Obrigado. Pode sair por ali? Olha, pessoal, coloca as imagens de novo do circuito de segurança para mim de dentro do cinema. As imagens mostram também o pânico de pais e crianças que estavam dentro da sala, né? A partir do momento que o disparo ele é efetuado, começa ali a criar uma certa insegurança. O pessoal não sabia o que estava acontecendo. Estava tudo escuro ali dentro da sala, dentro do shopping. Eu vou ao vivo agora, lá para o Batalhão de Choque, aqui em Campo Grande, com a repórter Naira Pache. Naira, me fala o seguinte, a gente acabou de ver as imagens de Dourados. Um tiro é efetuado e, de repente, um pânico é instaurado dentro da sala de cinema. O pessoal começa a correr, o pessoal não sabe o que fazer. Por parte da polícia, o que deve ser feito? Boa tarde para você. Então, Rodrigo, eu também vi o vídeo e eu confesso que só assistindo também fiquei assustada, viu? Boa tarde para você e para todos que acompanham o Cidade Alerta. Bom, como você disse, eu estou ao vivo aqui no Batalhão de Choque da Polícia Militar e eu estava conversando com o Capitão Rocha sobre essa sobre o que aconteceu ontem lá em Dourados. E ele estava me falando, Rodrigo, que a primeira atitude a tomar é tentar manter a calma. A gente sabe que é difícil, né, capitão? Mas é a orientação, digamos assim, mais segura. Exato, parece lógico, né, essa primeira orientação de manter a calma, mas muitas vezes o cidadão inserido nesse local aí, ele age primeiro para depois observar. E muitas vezes isso aí o coloca mais em risco ainda. Então, o correto primeiro é observar e depois, só depois tomar uma ação mais positiva, mais adequada. E essa ação mais adequada seria acionar a polícia militar? Nesse tipo de ocorrência, onde tem troca de tiro, algum envolvimento com arma de fogo, o cidadão ele observa. Já muito antes de acontecer a ocorrência, ele pode estar levantando esses sinais aí, né, um saque de uma arma, uma discussão, e já pode começar a tentar se proteger, mas ele observando a ocorrência em si, ele procura um abrigo. De imediato ele procura um abrigo.
Tá? Observou, procurou um abrigo, a correria, o pânico só gera pânico, só gera aquele tumulto que muitas vezes vai colocar outra pessoa no local do risco. Então, eu, sem gritaria, sem pânico, eu tento observar e me dirigir para um local seguro. Esse local seguro do quê? Dos disparos que estão acontecendo. Então, é um abrigo que ofereça essa proteção balística ali, tá certo? Muitas vezes esse abrigo não existe. Então, o cidadão ali, ele reduzindo sua silhueta, né, diminuindo ali a silhueta do seu corpo e muitas vezes pela falta de qualquer outra proteção, ele se lançando ao solo, ele também reduz a possibilidade de ser atingido por esses disparos. Capitão, ontem no cinema lá em Dourados tinham muitas crianças. Se eu sou mãe, estou com meu filho, qual que é a orientação? Eu tenho que me preocupar primeiro com a criança, como que eu devo agir? A gente percebe muitas vezes o cidadão tentando participar da ocorrência. Né? Se eu estou com uma adolescente, com uma criança ali sob minha responsabilidade, eu tenho para mim a responsabilidade de retirar essa criança desse local. Mas só isso, eu não procuro negociar, eu não procuro me envolver ainda mais, eu deixo isso aí para as equipes policiais que depois irão chegar. O que esse cidadão pode fazer é retirar essa criança que está com ele, se dirigir para um local seguro, sem correria. É importante frisar isso aí também, que muitas vezes essa correria gera mais dano que a própria ocorrência. A gente tem vários estudos de casos aí que esse tumulto, né, gerou muito mais dano, muito mais consequências do que a própria ação de quem estava na discussão, quem era o atirador ali. Então, é retirar a criança, procurar um local seguro. O que eu posso fazer para ajudar? Eu posso tentar colher os detalhes ali durante essa minha primeira observação e quando eu estiver no local seguro, fazer o contato com o 90, chamar a Polícia Militar e repassar todos esses detalhes aí que será de grande valia aí para as equipes que chegarão no local. Tá certo, muito obrigada, viu, capitão? Bom, Rodrigo, são essas as orientações, né, da Polícia Militar. Então, tentar manter acionar a polícia, observar bem o espaço, né? Deve ser muito difícil uma situação como essa, mas até ajudar nesses momentos tão complicados, viu? Volto com você. Obrigado, Naira Pache, pelas informações. Obrigado ao pessoal aí do Batalhão de Choque. Pessoal, a informação é importantíssima, manter a calma, né? A gente sabe que é tão difícil, mas manter a calma acima de tudo. Coloca a imagem do bioquímico, coloca a imagem para mim aqui do policial. Eu acho que tudo isso, né, poderia ter sido resolvido num bom diálogo, numa boa conversa. Eu acho que a discussão ter sido levada para fora, de fato, chamado segurança, o lanterninha, né, que age dentro do cinema. Eu acho que nós, o vigilante, né, eu acho que nós vivemos num mundo tão estressado, tão cruel, que a pessoa acabou sendo morta por um policial armado. Eu acho que essa visão, né, eu acho que o que aconteceu dentro desse cinema foi uma tragédia, O fato, né, da intolerância, eu acho que ninguém tem sangue de barata de ver uma pessoa agredindo teu filho ali na frente, provocando uma confusão, mas eu acho que o diálogo é, acima de tudo, o bom senso do ser humano. Respeito atrai respeito, gentileza atrai gentileza. Agora, são duas famílias totalmente despedaçadas. A família do bioquímico, que viu o caos, viu a morte desse rapaz, desse homem. A família desse policial militar ambiental que acabou a carreira dele, acabou definitivamente a carreira dele, para ver o descontrole emocional dentro de uma sala de cinema. E o que muito me preocupa, o que o especialista em segurança, Dr. Fernando, disse há pouco. Todos passam por um treinamento, todos passam por uma bateria de exames. Será que no exame desse policial estava tudo certo? Será que o Djavan teria permissão de andar armado? E aí volta um outro questionamento que compete à polícia investigar lá de Dourados. Se todo policial militar, todo policial tem que andar armado, por que o Djavan estava com uma pistola .40 do pai que morreu há 2 anos? Por que ele não estava com a arma que pertence ao estado de Mato Grosso do Sul? São algumas perguntas